Imagine acordar amanhã e perceber que alguém pode tentar provocar você, ignorar você, criticar suas escolhas, espalhar uma mentira ou simplesmente desaparecer da sua vida. E, pela primeira vez, nada disso consegue assumir o controle da sua mente. Não porque você ficou frio. Não porque deixou de sentir. Mas porque descobriu algo que muda completamente a forma como você enfrenta o mundo. Ninguém consegue destruir sua paz sem a sua participação. Uma frase pode atingir seus ouvidos. Uma rejeição pode acontecer. Uma pessoa pode decepcioná-lo. Um problema inesperado pode surgir. Mas existe um segundo momento, quase invisível, no qual tudo muda. É quando você decide o significado daquele acontecimento. É ali que uma pequena crítica pode transformar-se em horas de ansiedade. Uma demora pode virar abandono. Um erro antigo pode transformar-se em vergonha. A opinião de alguém pode começar a determinar quanto você acredita que vale. E, sem perceber, você entrega o comando. O mais perigoso não é encontrar pessoas difíceis. É tornar-se dependente da maneira como elas tratam você. Os estoicos compreenderam que uma mente verdadeiramente forte não precisa controlar o mundo. Precisa controlar aquilo que permite entrar em seu interior. Essa ideia aparece no roteiro base como uma defesa contra provocações, interpretações e julgamentos que tentam assumir o comando da vida. Por isso, hoje você não vai aprender simplesmente a ficar calmo. Vai descobrir como construir uma mente que não seja facilmente sequestrada. Serão 7 segredos. Alguns vão mostrar por que você sofre antes mesmo de saber o que realmente aconteceu. Outros revelarão por que explicar-se demais pode transformar você em prisioneiro da aprovação alheia. E existe um deles que toca em uma armadilha ainda mais perigosa, quando o passado continua controlando decisões que pertencem ao presente. No final, você entenderá que paz não significa viver sem conflitos. Significa impedir que cada conflito determine quem você será. Porque o objetivo não é fazer o mundo parar de atacá-lo. É tornar-se alguém que o caos não consegue comandar. Existe uma diferença entre aquilo que acontece com você e aquilo que sua mente decide fazer com o que aconteceu. E talvez essa seja a primeira coisa que você precise enxergar. Porque, muitas vezes, o acontecimento não é suficientemente poderoso para destruir sua tranquilidade. A interpretação é: alguém demora para responder. Esse é o fato. Mas sua mente começa: ele está me ignorando. Fiz alguma coisa errada. Talvez não goste mais de mim. Certamente existe algum problema. Em poucos segundos, você saiu da realidade e entrou em uma história criada sem provas. E agora está sofrendo por algo que talvez nem exista. Essa armadilha aparece diariamente. Uma expressão fechada no rosto de alguém. Uma mensagem curta. Uma crítica inesperada. Uma oportunidade perdida. 2 pessoas conversando e interrompendo a conversa quando você chega. O acontecimento termina em segundos. Mas sua cabeça pode continuar trabalhando durante horas. É assim que sua paz começa a desaparecer. Não necessariamente porque alguém tomou alguma coisa de você, mas porque você permitiu que uma hipótese recebesse o mesmo peso de um fato. Os antigos estoicos perceberam que entre o acontecimento e nossa reação existe um espaço decisivo. É nesse espaço que mora sua liberdade. Imagine que alguém diga: precisamos conversar. Isso é tudo que você sabe. Você ainda não conhece o assunto. Não sabe se existe uma crítica. Não sabe se existe um problema. Não sabe sequer se aquilo será negativo. Mas sua mente odeia o vazio. Então começa a preenchê-lo. Cria cenários. Projeta consequências. Revive fracassos. Antecipadamente, você sofre. E quando finalmente descobre o motivo da conversa, talvez perceba que tudo aquilo foi construído pela sua própria imaginação. Esse é o primeiro segredo. Não transforme informação incompleta em condenação definitiva. Antes de reagir, separe 2 coisas. O que realmente aconteceu? E o que eu acrescentei? Essa pergunta parece simples. Mas pode impedir que você entregue um dia inteiro para uma situação de 5 segundos. Seu projeto foi recusado. Fato. Isso prova que sou incapaz. Interpretação. Uma pessoa não convidou você. Fato. Ninguém realmente gosta de mim. Interpretação. Alguém discordou da sua opinião. Fato. Essa pessoa está tentando me diminuir. Interpretação. Percebe a diferença? O acontecimento chega até você. Mas o significado que será atribuído a ele passa pela sua mente. E é exatamente aí que começa o treinamento. Você não precisa ignorar problemas. Não precisa fingir que nada machuca.
muito menos aceitar desrespeito. Precisa apenas abandonar o hábito de declarar guerra antes de saber quem está atacando. Uma mente disciplinada observa primeiro. Depois interpreta. E somente então decide. Quem reage imediatamente entrega sua direção ao estímulo. Quem observa recupera o comando. A partir de hoje, quando alguma situação incomodar você, não pergunte imediatamente: por que fizeram isso comigo? Pare. Respire. E pergunte: o que eu realmente sei neste momento? Essa pergunta pode parecer pequena, mas é uma barreira enorme contra a ansiedade, a paranoia, a raiva e o sofrimento desnecessário. Porque talvez o maior perigo não esteja acontecendo do lado de fora. Talvez esteja na velocidade com que sua própria mente transforma qualquer sinal em ameaça. E quando você aprender a interromper esse processo, descobrirá algo ainda mais poderoso. Não basta perceber uma provocação, você precisa aprender a escolher o momento da sua resposta. É exatamente aí que começa o próximo segredo. Agora imagine que você percebeu a armadilha. Você identificou o fato. Separou aquilo que aconteceu daquilo que sua mente inventou. Mas ainda existe um problema. Mesmo sabendo disso, alguém pode apertar exatamente o botão que faz você perder o controle. Uma provocação. Uma acusação. Uma mensagem agressiva. Uma injustiça. E, antes que consiga pensar, você responde. É aqui que o segundo segredo aparece. Não entregue uma resposta enquanto a emoção ainda estiver escolhendo por você. Existe um intervalo minúsculo entre aquilo que acontece e aquilo que você faz. Pode durar apenas alguns segundos. Mas esses segundos podem separar uma decisão inteligente de uma consequência que permanecerá por meses. Pense em quantas vezes você falou algo durante uma discussão e desejou poder voltar 5 minutos no tempo. Quantas mensagens foram enviadas no impulso? Quantas explicações começaram como defesa e terminaram em uma briga? Quantas vezes você tentou vencer uma discussão apenas para perceber, depois, que havia perdido a própria tranquilidade? O problema não é sentir raiva. O problema começa quando a raiva recebe autoridade. Porque uma emoção pode aparecer sem pedir permissão. Mas uma reação ainda pode ser escolhida. Se alguém consegue determinar seu estado emocional simplesmente apertando uma tecla, pronunciando uma frase ou fazendo um gesto, existe uma transferência de poder acontecendo. A pessoa provoca. Você explode. Ela observa. Você sofre as consequências. E, no final, talvez ainda acredite que demonstrou força. Mas força não é reagir mais rápido. Força é conseguir permanecer no comando quando existe uma enorme vontade de perder o controle. Por isso, diante de uma provocação, experimente 3 perguntas. O que é fato? O que está sob meu controle? Qual resposta ainda parecerá inteligente amanhã? A terceira pergunta é especialmente importante. Porque muitas respostas parecem satisfatórias durante 10 segundos. Depois se tornam arrependimento. Você pode vencer uma discussão e perder uma relação. Pode provar seu ponto e perder sua dignidade. Pode responder à altura e passar a noite inteira revivendo aquilo. Nem toda batalha merece sua energia. Nem toda acusação merece explicação. Nem toda provocação merece uma resposta. Às vezes, a atitude mais poderosa é simplesmente interromper o ciclo. Não vou continuar essa conversa nesse tom. E sair. Sem gritar. Sem ameaçar. Sem tentar produzir a última palavra. Isso não é fraqueza. É domínio. Imagine uma situação familiar. Alguém decide trazer um erro antigo para humilhar você diante de outras pessoas. Seu impulso pede revanche. Sua mente prepara uma frase ainda mais cruel. Você poderia devolver a ferida. Mas sabe exatamente onde isso terminaria. Então escolhe outra coisa. Olha para a pessoa e diz: se quiser conversar seriamente sobre isso, podemos conversar depois. Aqui, não. Poucas palavras. Nenhum espetáculo. Nenhuma necessidade de vencer. Você simplesmente recusou participar do terreno escolhido pelo outro. É assim que a paz começa a ganhar estrutura. E esse treinamento não deve começar apenas quando uma grande crise surgir. Comece nas pequenas irritações. Na fila que demora. No trânsito. Na crítica mal colocada. Na mensagem que incomoda. No plano que muda de última hora. Porque quem nunca pratica autocontrole nas pequenas situações dificilmente encontrará domínio quando a tempestade chegar. A cada pausa consciente, você ensina propriamente uma nova regra. Eu sinto o impacto, mas não sou obrigado a obedecer ao impulso. E existe algo ainda mais difícil.
Mesmo quando você consegue controlar a reação, pode continuar preso à necessidade de convencer os outros sobre quem você é. Alguém pode interpretar você de maneira injusta. Pode falar algo que não corresponde à realidade. Pode acusá-lo. E então surge uma nova armadilha. A necessidade desesperada de se explicar. Você pensa que está defendendo sua paz. Mas talvez esteja prestes a entregar outra parte dela. Porque o próximo segredo vai revelar porque nem todo tribunal merece a sua defesa. Existe uma armadilha mais silenciosa do que uma provocação. Ela não faz barulho. Não exige gritos. Não precisa sequer de uma discussão. Ela aparece quando alguém entende você de maneira errada e, imediatamente, surge dentro da sua cabeça uma necessidade quase irresistível. Eu preciso provar quem eu realmente sou. Então você explica. Explica novamente. Apresenta detalhes. Relembra acontecimentos. Mostra mensagens. Procura testemunhas. Tenta reconstruir cada pedaço da história para convencer alguém de que você não é aquilo que disseram. E quanto mais a outra pessoa resiste, mais você fala. Sem perceber, aquilo que começou como uma simples opinião externa transforma-se em um julgamento diante do qual você sente que precisa apresentar defesa. Esse é o terceiro segredo. Nem todo tribunal merece a sua presença. Existe uma diferença entre esclarecer uma situação importante e viver permanentemente tentando controlar a percepção dos outros. Em algumas circunstâncias, explicar é necessário. Uma acusação séria pode exigir esclarecimento. Um problema profissional pode precisar de fatos. Um relacionamento importante pode merecer uma conversa honesta. Mas existe outro tipo de situação. Aquela em que a pessoa não quer compreender. Ela quer apenas mantê-lo reagindo. Você explica. Ela distorce. Você esclarece. Ela encontra outra acusação. Você responde. Ela muda novamente o assunto. E, quando percebe, passou uma hora tentando convencer alguém que já decidiu não enxergar você com justiça. Nesse momento, continuar falando não é necessariamente defesa. Pode ser dependência. Você está pedindo ao outro uma autorização para continuar vivendo como sabe que deve. Os estoicos faziam uma distinção fundamental entre caráter e reputação. Reputação pertence à percepção alheia. Caráter aparece nas escolhas que você faz quando ninguém está observando. Você pode influenciar a primeira, mas não possui domínio completo sobre ela. E essa verdade pode libertar você de uma quantidade enorme de sofrimento. Imagine alguém que decide recusar uma proposta desonesta. Depois disso, começam a chamá-lo de arrogante, difícil, egoísta, pouco colaborativo. Se sua prioridade for parecer agradável, talvez recue. Aceite novamente aquilo que considerava errado. E, para proteger uma imagem, abandone o próprio princípio. Perceba o preço. Você conseguiu convencer algumas pessoas. Mas perdeu algo muito mais importante. A própria consciência. Por isso, quando alguém fizer um julgamento sobre você, não corra automaticamente para se defender. Faça uma pergunta. Essa pessoa realmente quer compreender ou precisa apenas me manter na defensiva? Se houver abertura, converse. Se existir honestidade, esclareça. Mas quando perceber manipulação, encerre. Você pode simplesmente dizer: já expliquei minha posição. Não tenho mais nada a acrescentar. E parar. Sem tentar vencer. Sem procurar a última palavra. Sem passar a noite imaginando respostas melhores. Porque existe uma liberdade poderosa em aceitar que algumas pessoas terão uma opinião injusta sobre você. Deixe que pensem. Você não precisa transformar cada incompreensão em uma missão. Não precisa corrigir cada comentário. Não precisa convencer cada pessoa. E, principalmente, não precisa trair aquilo que considera certo apenas para evitar que alguém fique desapontado. A paz começa a mudar quando você entende que ser corretamente interpretado por todos é uma meta impossível. Você pode agir com honestidade e ainda ser acusado. Pode ajudar alguém e ainda ser chamado de egoísta. Pode estabelecer uma fronteira saudável e ser considerado frio. Pode dizer não e decepcionar alguém. Isso não significa que você esteja errado. Significa apenas que a consciência dos outros não está sob seu comando. E aqui surge uma consequência inevitável. Se você realmente parar de viver para aprovação, terá que começar a proteger melhor o acesso que as pessoas possuem à sua vida. Porque não adianta dizer que deseja paz enquanto mantém todas as portas abertas para quem repetidamente perturba sua tranquilidade. E é exatamente aí que aparece o próximo segredo. Sua paz não será protegida pela esperança de que os outros mudem.
Ela será preservada pelos limites que você decide estabelecer. Existe uma forma silenciosa de perder a própria paz. Você percebe um comportamento que incomoda. Sabe que aquela pessoa ultrapassa seus limites. Reconhece que determinada situação sempre termina do mesmo jeito. E mesmo assim, continua permitindo. Você pensa: dessa vez será diferente. Talvez ela perceba: não quero criar conflito. Vou deixar passar. Então deixa passar uma vez. Depois outra. E mais uma. Até que aquilo que deveria ser uma exceção transforma-se no padrão da sua vida. Esse é o quarto segredo. Não proteja a sua paz esperando que os outros tenham consideração. Proteja-a estabelecendo consequências. Um limite verdadeiro não é uma ameaça feita durante uma explosão emocional. É uma decisão tomada enquanto você está lúcido. Existe uma diferença enorme entre dizer: não fale comigo dessa maneira, e afirmar: se continuar falando comigo assim, vou encerrar esta conversa. A primeira frase expressa descontentamento. A segunda estabelece uma consequência. E sem consequência, muitas vezes, aquilo que você chama de limite é apenas um pedido. Isso aparece em todos os lugares. No familiar que transforma qualquer conversa em provocação. No conhecido que só procura você quando precisa de alguma coisa. No colega que sempre transfere responsabilidades porque sabe que você acabará aceitando. Na pessoa que pressiona até ouvir um sim, mesmo depois de você ter dito não. Talvez você pense que está sendo paciente. Mas existe uma pergunta desconfortável. Quantas vezes sua paz foi destruída porque você disse sim enquanto tudo dentro de você gritava não? Essa é uma das maiores contradições da vida. Você aceita algo para evitar um conflito imediato. Depois passa horas ressentido com quem pediu. Mas, em algum momento, você também participou daquela decisão. Você abriu a porta. Não significa que o comportamento inadequado do outro seja culpa sua. Significa que, quando você identifica um padrão e continua oferecendo acesso ilimitado, precisa assumir responsabilidade pela fronteira que não estabeleceu. Pense em um portão. Você não precisa destruir a cidade inteira para proteger sua casa. Não precisa convencer todos os habitantes de que devem respeitar seu espaço. Precisa apenas decidir quem pode entrar. Até onde pode chegar. E o que acontecerá caso ultrapasse a linha. Essa mentalidade muda tudo. Talvez você precise parar de discutir determinado assunto com alguém que sempre utiliza suas palavras contra você. Talvez precise recusar um favor que virou obrigação permanente. Talvez tenha que deixar de emprestar dinheiro para quem nunca honra o combinado. Talvez precise simplesmente parar de responder imediatamente a quem aprendeu que sua disponibilidade é garantida. No começo, haverá resistência. E isso é importante entender. Algumas pessoas não ficarão incomodadas porque seu limite é injusto. Ficarão incomodadas porque estavam acostumadas com sua ausência de limites. Quando você muda, quem se beneficiava da antiga versão de você pode chamar sua transformação de egoísmo. Não permita que essa acusação faça você voltar atrás. Um limite saudável não existe para punir alguém. Existe para impedir que determinado comportamento continue tendo acesso ilimitado à sua vida. E existe uma diferença enorme entre controlar os outros e controlar seu próprio acesso. Você não pode obrigar alguém a respeitá-lo. Mas pode decidir o que fará quando o desrespeito aparecer. Não pode impedir uma pessoa de manipular. Mas pode parar de participar da manipulação. Não pode impedir alguém de exigir. Mas pode recusar. Não consegue controlar todas as portas do mundo. Mas pode escolher quais permanecerão abertas na sua própria mente e na sua rotina. E talvez seja exatamente aqui que você perceba algo desconfortável. Durante muito tempo, talvez tenha chamado de bondade aquilo que, na verdade, era medo de desagradar. Talvez tenha chamado de paciência aquilo que era incapacidade de dizer basta. Talvez tenha chamado de paz aquilo que era apenas fuga de conflitos. A verdadeira tranquilidade não nasce quando você consegue agradar todo mundo. Ela aparece quando consegue permanecer fiel aos próprios princípios mesmo quando alguém desaprova sua decisão. Porque, depois que você fecha as portas externas, existe uma porta ainda mais difícil de proteger. Aquela que leva ao seu passado. Ali estão antigas rejeições, fracassos, humilhações, perdas, erros que já terminaram, mas continuam recebendo espaço dentro da sua mente. E esse será o próximo campo de batalha. Porque talvez a pessoa que mais tempo continua perturbando sua paz nem sequer esteja mais presente na sua vida. Até aqui, talvez você tenha percebido algo desconfortável. Durante muito tempo,
Você pode ter acreditado que precisava mudar as pessoas ao seu redor para finalmente encontrar paz. Precisava que alguém parasse de provocar. Que determinada pessoa reconhecesse seu valor. Que uma injustiça fosse corrigida. Que o passado deixasse de doer. Que o futuro oferecesse alguma garantia. Mas existe uma mudança de perspectiva que altera toda essa história. Você não precisa controlar o mundo para recuperar o comando da própria mente. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Porque, quando você coloca sua tranquilidade nas mãos das circunstâncias, sempre encontrará uma nova razão para permanecer inquieto. Hoje será uma crítica. Amanhã, uma rejeição. Depois, uma dificuldade financeira. Em outro momento, alguém irá ultrapassar seu limite. Se sua estabilidade depender de tudo funcionar como deseja, você estará condenado a reagir eternamente. É aqui que acontece a virada. O objetivo não é construir uma vida onde ninguém consiga incomodá-lo. Isso seria impossível. O objetivo é construir uma mente que consiga perceber o impacto sem transformar esse impacto em comando. Você continuará sentindo. Continuará enfrentando perdas. Talvez ainda encontre pessoas injustas, situações inesperadas e momentos capazes de despertar antigas feridas. A diferença estará no que acontece depois. Antes, uma provocação entrava e imediatamente encontrava uma resposta. Agora, existe observação. Antes, uma opinião externa determinava seu valor. Agora, existe caráter. Antes, uma lembrança antiga decidia quais riscos você poderia assumir. Agora, existe consciência. Antes, o medo exigia garantias. Agora, você pergunta qual será sua próxima ação. Perceba a dimensão dessa mudança. Você não está tentando ficar intocável. Está se tornando capaz de permanecer inteiro mesmo quando algo toca suas partes mais sensíveis. Essa é a verdadeira fortaleza. Não aquela que nunca recebe ataques, mas aquela que deixou de depender da ausência deles. E existe ainda uma consequência maior. Quando você para de reagir automaticamente, as pessoas percebem. Quem estava acostumado a provocar começa a encontrar silêncio. Quem dependia da sua necessidade de aprovação encontra firmeza. Quem ultrapassava seus limites encontra consequências. Quem explorava seus medos percebe que eles já não conduzem suas decisões. Nesse momento, algo muda silenciosamente. O mundo continua sendo o mesmo, mas você deixou de ocupar o mesmo lugar diante dele. E agora chegamos ao ponto em que conhecer esses princípios já não é suficiente. Será preciso descobrir o que acontece quando todos eles são colocados à prova ao mesmo tempo. Porque a verdadeira transformação não aparece durante a tranquilidade. Ela aparece quando o caos chega. É ali que sua nova identidade será testada. O momento decisivo chega quando você percebe que não precisa mais provar ao mundo que é forte. Durante muito tempo, talvez tenha confundido força com resistência. Acreditou que ser forte significava responder à altura, vencer discussões, mostrar que ninguém poderia humilhá-lo ou garantir que todos soubessem quando alguém ultrapassou seus limites. Mas existe uma força muito mais difícil de perceber. É aquela que permanece silenciosa quando poderia explodir. É aquela que escolhe partir quando permanecer significaria perder a própria dignidade. É aquela que aceita não ser compreendida sem transformar isso em uma perseguição por aprovação. Imagine que amanhã alguém diga exatamente aquilo que sabe que machuca você. A antiga versão reagiria. Sentiria o golpe, buscaria uma resposta perfeita, tentaria devolver a dor e passaria horas reconstruindo mentalmente aquela conversa. A nova versão também sentiria. Mas não entregaria o volante. Ela observaria. Respiraria. Identificaria o que aconteceu. E então escolheria. Talvez respondesse. Talvez permanecesse em silêncio. Talvez estabelecesse uma consequência. Talvez simplesmente seguisse adiante. A diferença não está na ausência da emoção. Está na ausência da obediência cega a ela. Esse é o ponto em que todos os 7 segredos se encontram. Você separa fato de interpretação. Atrasa a reação. Deixa de implorar para ser compreendido por qualquer pessoa. Estabelece limites. Retira do passado o direito de comandar o presente. Enfrenta possibilidades futuras sem viver antecipadamente dentro delas. E mantém seus valores mesmo quando seria mais confortável abandoná-los. Agora imagine essa pessoa. Ela ainda pode perder. Ainda pode ser rejeitada. Ainda pode sentir medo. Ainda pode chorar. Ainda pode cometer erros. Porém, existe algo que se tornou muito mais difícil de tirar dela. A própria direção. E talvez seja justamente isso que você precisava recuperar. Não uma vida sem conflitos.
Não uma existência onde ninguém consiga feri-lo, mas a capacidade de atravessar acontecimentos difíceis sem entregar sua identidade junto com eles. A partir desse ponto, sua paz deixa de ser uma condição externa. Ela se torna uma prática. Cada provocação vira treinamento. Cada limite vira posicionamento. Cada medo vira oportunidade de preparar uma resposta. Cada lembrança dolorosa pode se transformar em aprendizado. Cada momento de incerteza pode lembrar você de permanecer no presente. E cada escolha difícil passa a responder a mesma pergunta. Isso está de acordo com a pessoa que decidi ser. Se a resposta for sim, permaneça. Se for não, mude. Porque no fim, a maior vitória estoica não acontece quando você derrota alguém. Acontece quando alguém tenta conduzir sua mente e descobre que já não possui acesso ao comando. Nesse instante, você entende algo que talvez tenha levado anos para perceber. Sua paz nunca precisou que o mundo fosse obediente. Ela precisava que você fosse fiel a si mesmo. E agora resta transformar essa compreensão em uma forma concreta de viver. Agora transforme essa ideia em comportamento. Não espere a próxima grande crise para começar. Escolha primeiro um pequeno território da sua vida onde você costuma perder o controle. Pode ser uma conversa difícil, uma crítica, uma pessoa que exige demais, uma lembrança que ainda interfere nas suas escolhas, ou aquele medo que sempre faz você imaginar problemas antes que eles existam. Quando isso acontecer, não tente eliminar imediatamente o desconforto. Pare. Observe. Pergunte o que realmente aconteceu e separe o fato da história que sua mente criou. Depois, procure aquilo que depende de você. Sua fala. Sua atitude. Seu limite. Sua próxima decisão. O restante pode permanecer fora do seu alcance. Se alguém provocar, não entregue uma resposta automática. Crie alguns segundos entre o estímulo e sua ação. Se alguém tentar convencê-lo de que você precisa da aprovação dela, lembre-se de que caráter não depende de aplausos. Se um limite for ultrapassado, não faça ameaças vazias. Estabeleça uma consequência e cumpra aquilo que decidiu. Se uma lembrança antiga aparecer, extraia dela uma lição concreta. Pergunte: o que posso fazer hoje para não repetir aquilo? Depois, pare de se punir por algo que já aconteceu. Se o futuro assustar, transforme preocupação em preparação. Não passe horas imaginando 10 tragédias diferentes. Escolha uma possibilidade, pense no primeiro movimento necessário e volte ao presente. E quando surgir uma escolha difícil, consulte seu eixo. Não pergunte somente: o que eu quero fazer agora? Pergunte: que atitude respeita a pessoa que estou construindo? Essa pergunta pode mudar decisões que parecem pequenas. Pode impedir uma resposta impulsiva. Pode evitar uma discussão inútil. Pode fazer você recusar algo que sempre aceitou por medo. Pode fazê-lo abandonar um ambiente que constantemente enfraquece sua dignidade. É assim que uma mente forte é construída. Não através de uma transformação repentina, mas pela repetição de pequenas decisões conscientes. Hoje você pratica na irritação. Amanhã, na crítica. Depois, diante de uma perda. Com o tempo, aquilo que antes exigia enorme esforço começa a se tornar natural. Você não estará criando uma pessoa que nunca sofre. Estará formando alguém que sabe o que fazer quando o sofrimento aparece. Por isso, durante os próximos dias, escolha uma regra simples. Não transforme emoção em ordem. Sinta primeiro. Observe depois. Escolha por último. Se estiver com raiva, espere antes de responder. Se estiver assustado, procure os fatos. Se estiver ferido, não tome decisões definitivas no auge da dor. Se estiver buscando aprovação, pergunte se realmente precisa dela. Se estiver diante de alguém que ultrapassa seus limites, haja de acordo com aquilo que estabeleceu. Pouco a pouco, você perceberá algo importante. Sua paz não será mais uma promessa distante. Ela estará presente nas escolhas que ninguém vê. E quando ninguém estiver olhando, será justamente ali que sua verdadeira transformação estará acontecendo. Talvez você tenha começado este roteiro acreditando que precisava aprender a se proteger das pessoas. Agora percebe que a verdadeira proteção começa dentro. Você não controla o que alguém pensa. Não escolhe quais palavras ouvirá. Não determina quem ficará ou partirá. Não consegue impedir todas as perdas, impedir cada injustiça ou garantir que amanhã será exatamente como deseja. Mas existe um território que continua pertencendo a você. A maneira como interpreta, escolhe e age diante de tudo isso. Essa é a fronteira que precisa ser protegida.
Porque qualquer pessoa pode tentar perturbar sua paz. Poucas conseguem fazer isso quando você deixa de entregar automaticamente a elas a chave da sua mente. A partir de agora, quando surgir uma provocação, não tenha pressa para responder. Quando aparecer uma crítica, não transforme imediatamente aquela opinião em uma sentença sobre seu valor. Quando alguém ultrapassar seu espaço, não espere consideração onde já existe um padrão de desrespeito. Quando uma lembrança dolorosa retornar, não confunda memória com destino. Quando o futuro parecer ameaçador, prepare-se sem abandonar o presente. E quando tudo parecer instável, volte aos seus princípios. Você não precisa se tornar frio. Não precisa deixar de amar. Não precisa desconfiar de todos. Não precisa viver isolado para preservar sua tranquilidade. Precisa apenas compreender que paz sem autonomia é apenas dependência disfarçada. A pessoa verdadeiramente difícil de abalar não é aquela que nada sente. É aquela que sente sem entregar o comando. Ela pode tremer e continuar. Pode sofrer e permanecer digna. Pode perder e reconstruir. Pode ser rejeitada sem rejeitar a si mesma. Pode ouvir uma opinião injusta sem transformar aquilo em uma guerra interminável. Esse é o tipo de força que não precisa ser anunciada. Ela aparece nos momentos em que ninguém aplaude. Na mensagem que você decide não enviar. Na discussão que escolhe encerrar. No limite que finalmente mantém. Na oportunidade que aceita depois de anos dominado pelo medo. Na decisão de não carregar novamente aquilo que já deveria ter ficado para trás. É assim que sua mente deixa de ser um lugar aberto para qualquer invasão. Não porque o mundo perdeu sua capacidade de ferir, mas porque você recuperou sua capacidade de escolher. E talvez essa seja a maior lição de todas. Você não precisa controlar tudo para permanecer no controle de si. Proteja aquilo que acontece dentro de você. Escolha com consciência. Permaneça fiel aos seus valores. Deixe que o mundo faça barulho. Você não precisa responder a cada ruído. A verdadeira paz começa quando sua reação deixa de pertencer aos outros. Se você chegou até aqui, não deixe essas palavras terminarem junto com o vídeo. Escolha uma atitude que você vinha adiando. Pode ser estabelecer um limite. Parar de explicar algo para quem nunca quis compreender. Deixar uma situação antiga no lugar onde ela aconteceu. Ou simplesmente decidir que, a partir de hoje, suas reações não serão mais comandadas por qualquer pessoa. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe o like no vídeo. Isso ajuda o canal a continuar levando esse tipo de conteúdo para pessoas que também estão tentando recuperar o domínio sobre a própria mente. Inscreva-se no Caminho Estoico para acompanhar os próximos conteúdos sobre disciplina, autocontrole, força interior e sabedoria estoica. E quero propor uma coisa simples. Vá aos comentários e escreva: eu retomei o controle. Não escreva apenas para participar. Escreva como um compromisso consigo mesmo. Porque talvez ninguém ao seu redor perceba imediatamente a mudança. Mas você perceberá. Na próxima provocação. Na próxima crítica. Na próxima tentativa de manipulação. Na próxima situação em que antes teria perdido horas de paz. Você fará uma pausa. Pensará. E escolherá. Esse será o sinal de que algo realmente mudou. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa parar de entregar sua tranquilidade às circunstâncias. E lembre-se. Você não precisa controlar o mundo para governar a si mesmo. Basta começar pela próxima reação. Você não precisa se tornar uma pessoa que nunca sente medo. Precisa se tornar alguém que não entrega o comando ao medo. Não precisa impedir que falem de você. Precisa parar de permitir que cada opinião determine o seu valor. Não precisa apagar o passado. Precisa impedir que ele continue escrevendo o seu futuro. Não precisa controlar tudo o que acontecerá amanhã. Precisa confiar que, quando amanhã chegar, você será capaz de responder. E talvez essa seja a verdadeira força estoica. Não viver em uma fortaleza onde nada entra. Mas tornar-se a própria fortaleza. Porque pessoas vão provocar. Algumas vão decepcionar. Algumas vão julgá-lo sem conhecê-lo. Planos vão falhar. Portas vão se fechar. E haverá dias em que até a sua própria mente tentará convencê-lo a abandonar aquilo que você decidiu construir. Mas agora você sabe que sentir não significa obedecer. Uma emoção pode bater no portão. Uma lembrança pode bater no portão. Uma crítica pode bater no portão. O medo pode bater no portão. Mas nem tudo precisa entrar. Você pode observar. Você pode respirar. Você pode escolher. E pode permanecer fiel ao homem que decidiu ser. Essa é a paz que ninguém pode lhe entregar. E também a paz que ninguém pode tirar de você.
Porque, no fim, sua paz talvez nunca tenha estado realmente perdida. Ela apenas estava sem proteção. Agora você sabe como protegê-la. Então, quando a próxima provocação chegar, não tenha pressa para responder. Quando alguém tentar diminuí-lo, não corra para provar seu valor. Quando o passado tentar puxá-lo para trás, retire a lição e continue caminhando. Quando o futuro tentar assustá-lo, prepare-se e volte para o presente. E quando o mundo inteiro parecer perder o equilíbrio, volte ao seu eixo. Você não precisa vencer todas as guerras. Precisa apenas parar de entregar sua paz para batalhas que não merecem sua energia. Se este vídeo fortaleceu sua mente, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa recuperar o próprio equilíbrio. E se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu retomei o comando da minha mente. Não escreva apenas como uma frase. Escreva como uma decisão. Porque a partir de hoje, você não precisa pedir ao mundo que pare de atacá-lo. Torne-se difícil de abalar.